Você já sentiu que já viveu uma outra vida antes desta? Já olhou para um lugar novo e pensou: eu conheço esse lugar? Ou talvez tenha uma paixão inexplicável por uma cultura antiga, mesmo sem nunca ter estudado sobre ela? E se eu te dissesse que esses podem ser sinais de reencarnação? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que mexe com a imaginação de muita gente: a reencarnação. A ideia de que nossa alma já esteve por aqui antes, em outros corpos, em outras épocas. Será que é possível? Bom, a gente não está aqui para te convencer de nada, mas sim para explorar juntos 7 sinais que, segundo muitas tradições e pesquisadores, podem indicar que você já reencarnou. E olha, fica até o final porque eu separei umas curiosidades sobre famosos que vão te deixar de queixo caído. Vamos nessa? O primeiro sinal, e um dos mais famosos, são as marcas de nascença. Sabe aquela manchinha que você tem desde que nasceu? Pois é. Algumas teorias sugerem que essas marcas podem ser uma espécie de cicatriz espiritual. Elas poderiam indicar o local de ferimentos fatais de uma vida passada. Parrés loucura? Bom, existem casos estudados, como o de um menino na Índia. Ele nasceu com uma marca bem específica no peito e, desde pequeno, dizia se lembrar de sua vida anterior. Ele afirmava ter sido um homem que morreu com um tiro, exatamente no local da sua marca de nascença. A família, intrigada, foi investigar e descobriu que de fato um homem havia sido assassinado daquela forma naquela região. Coincidência? Talvez. Mas é de arrepiar, né? Agora vamos para o segundo sinal: dores e incômodos sem explicação médica. Você já teve aquela dor nas costas que vai e volta, fez todos os exames e os médicos dizem que não tem nada de errado? Ou aquela enxaqueca que te persegue sem motivo aparente? Segundo as crenças sobre reencarnação, essas dores fantasmas podem ser ecos de traumas físicos de vidas passadas. Se em outra vida você sofreu um acidente grave que afetou uma certa parte do corpo, a memória energética dessa dor poderia se manifestar no seu corpo atual, mesmo que ele esteja perfeitamente saudável. É como uma memória celular que atravessa o tempo. O terceiro sinal é parente do segundo, mas no campo emocional: medos e fobias irracionais. Todo mundo tem medo de alguma coisa, certo? Mas estamos falando daquele pavor que não faz sentido. Por exemplo, um medo paralisante de água, mesmo que você nunca tenha tido uma experiência ruim com ela, ou um pavor de altura que te impede até de subir numa escada. De onde vêm esses medos? A teoria da reencarnação sugere que eles podem ser resquícios de eventos traumáticos de vidas passadas. Talvez você tenha se afogado em outra existência, ou caído de um lugar alto. Essa memória traumática fica gravada na sua alma e ressurge como uma fobia na vida atual, como um mecanismo de defesa ancestral. E que tal o quarto sinal? Paixões e talentos inexplicáveis. Pense na sua família. Todo mundo é fã de futebol, mas você, desde criança, é fascinado por música clássica. Ou ninguém na sua casa sabe desenhar, mas você tem um talento natural para a pintura. De onde vêm esses interesses que parecem não ter origem no seu ambiente? Para os que acreditam em reencarnação, esses gostos e habilidades podem ser uma herança da sua alma. Talvez em uma vida passada, você tenha sido um músico na Viena do século XVIII, ou um artista na Renascença italiana. Esses talentos e paixões seriam uma continuação do que sua alma já aprendeu e amou fazer. Chegamos ao quinto sinal, e esse é um clássico: o famoso déjà vu. Quem nunca? Você está conversando com um amigo, visitando uma cidade pela primeira vez, e de repente, bum! Aquela sensação fortíssima de que você já viveu exatamente aquele momento. Cada detalhe, cada palavra. A ciência tenta explicar o déjà vu como uma pequena falha no cérebro, um lapso momentâneo na memória. Mas para a espiritualidade, o déjà vu pode ser algo muito mais profundo. Pode ser um flash, uma fagulha de uma memória de uma vida passada. Aquele lugar que você sente que conhece pode ser um lugar onde você realmente viveu. Aquela cena pode ser uma repetição de algo que sua alma já experienciou. O sexto sinal é bem parecido com o déjà vu, mas é mais constante. Ter memórias que não são suas. Isso é mais raro, mas acontece. São flashes de memória, imagens ou sentimentos sobre lugares, pessoas ou épocas que você tem certeza que não viveu nesta vida. Crianças, em especial, costumam relatar isso com mais frequência. Elas podem descrever com detalhes uma casa onde moravam antes, ou falar de uma outra família que tinham. A maioria esquece isso conforme cresce, mas para alguns, essas lembranças estranhas persistem, como peças de um quebra-cabeça de uma vida que não é a sua. E por último, o sétimo sinal: sonhos e pesadelos vívidos e recorrentes. Nossos sonhos são um universo misterioso. Mas e quando um sonho específico se repete várias e várias vezes? Especialmente se for um sonho com cenários históricos,
roupas de outra época, ou situações que parecem muito reais, mas que não têm nada a ver com o seu dia a dia. Alguns acreditam que esses sonhos podem ser portais para as nossas vidas passadas. A sua mente, enquanto descansa, poderia estar acessando o HD da sua alma, trazendo à tona memórias e experiências adormecidas. Um pesadelo recorrente como a batalha medieval, por exemplo, poderia ser um eco de uma vida como soldado. E aí, se identificou com algum desses sinais? Marca de nascença, dores estranhas, medos, paixões, déjà vu, memórias ou sonhos. É fascinante pensar nessas possibilidades, não é? Mas calma, que ainda não acabou. Para a gente se divertir um pouco com essa ideia, vamos ver alguns casos de famosos que são incrivelmente parecidos com figuras históricas. Será que é só coincidência ou um sinal de reencarnação? Olha só essa foto. De um lado, Enzo Ferrari, o lendário fundador da marca de carros, que faleceu em 1988. Do outro, o jogador de futebol Mesut Özil, que nasceu em 1988, no mesmo ano da morte de Ferrari. A semelhança física é impressionante. Coincidência bizarra, ou uma alma apaixonada por velocidade que voltou aos campos. E que tal essa? O ator Brad Pitt e um psicólogo suíço chamado Hermann Rorschach, aquele mesmo do famoso teste de manchas de tinta. Eles parecem irmãos separados no tempo. Será que em outra vida Brad Pitt analisava a mente humana em vez de brilhar nas telas de cinema? Para fechar, essa é uma das mais incríveis. O ator Sylvester Stallone, nosso eterno Rocky Balboa, e o Papa Gregório IX, que viveu lá no século XIII. Olhem bem para os traços do rosto, os olhos, a boca. A semelhança é absurda. É difícil não pensar que tem algo a mais aí. Claro, tudo isso pode ser apenas o acaso, uma brincadeira da genética. Mas é divertido imaginar. E se a vida for muito mais do que apenas essa jornada que estamos vivendo agora? E se carregamos conosco ecos, talentos e memórias de muitas outras aventuras? Essa é a grande questão que fica no ar. Não temos respostas definitivas. E talvez a graça esteja justamente nisso, em questionar e imaginar. E você, o que você acha de tudo isso? Acredita em reencarnação? Já passou por alguma dessas experiências que contamos aqui? Deixa aqui nos comentários, vamos adorar ler a sua história e a sua opinião. Se você curtiu essa viagem no tempo e na alma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.